Olá, meus amigos, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, sobre a revelação das últimas coisas, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma profecia, uma descrição de um acontecimento sobre a manifestação do anticristo lá no livro de Daniel. Por quê? Antes de nós darmos continuidade ao estudo diretamente do livro do Apocalipse, é preciso que a gente entenda sobre a figura do anticristo um pouco mais aprofundado. Porque quem vai dominar, sair para vencer e continuar vencendo, inclusive vencer aqueles que são de Cristo e que estiverem aqui na Terra no período da grande tribulação, é o anticristo. Então é importante que nós entendamos quem é o anticristo, em questão de figura, não em questão de pessoa, e de onde o anticristo pode vir. O que eu separei para a gente hoje está lá no capítulo 7 do profeta Daniel, a partir de seu versículo 23, e diz assim: Disse assim: O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Parar um pouquinho por aqui. O que quer dizer nesses versículos 23 e 24 do capítulo 7 do livro do profeta Daniel? Se você observar o capítulo 7 inteiro, vamos estar falando dos grandes impérios mundiais. Que impérios foram esses? Vai falar sobre os impérios que subjugaram, em cativeiro, tanto os judeus, o reino de Judá, assim como o reino de Israel. Porque em um determinado momento, quando o filho de Salomão estava lá como rei sobre Israel, como Roboão estava como rei sobre Israel, ele quebrou a aliança que existia entre as 12 tribos de Israel, ficando Judá somente com 2 tribos, ou seja, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e ficando o reino de Israel com o restante das outras 10 tribos. E quando fala desses impérios, esses impérios, tanto o babilônio quanto o império assírio, assim como também ocorreu com o Império Grego, o Império Medo-Persa e o Império Romano, e aqui fala que dessas pontas, vou ler novamente, só para vocês entenderem, lá no versículo 24, que diz assim: E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, qual o mesmo reino? Está falando desse quarto reino. Esse quarto reino vai representar o Império Romano. O que o Império Romano fez? O Império Romano chegou a praticamente dizimar todas as outras nações que se levantavam contra eles naquele período. E esse outro, essas pontas que está se referindo aos reis, quando diz: E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. O Império Romano hoje, quando fala aquele mesmo reino, está falando mais de propriedade, de território. Representa uma parte extensa do Oriente Médio. Então, quando se fala que depois desses 10 reis se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis, o que se acredita? Hoje, na região onde era esse mesmo império que o versículo 24 cita, nós conseguimos hoje geograficamente mapear como a região do Oriente Médio, onde existe a questão, a guerra que não perdura entre palestinos e entre judeus. Naquela região, isso é profecia, isso na verdade é uma interpretação bíblica, mas com certeza o anticristo, assim como esses reinos que serão subjugados pelo anticristo, eles virão de lá. Então hoje, quando muitas pessoas falam assim: o anticristo ele vai se manifestar nos Estados Unidos, o anticristo ele vai se manifestar no Brasil,
Não existe evidência nenhuma que o anticristo irá se manifestar em outro local, em outro território que não seja lá no Oriente Médio, que não seja lá na Mesopotâmia. O que vem a ser a Mesopotâmia? Se a gente dividir essa palavra, nós vamos encontrar o meso e o potamos para falar entre rios, que aí está se referindo ao rio Tigres e ao rio Eufrates. E todas as profecias quanto às manifestações do anticristo, da besta, do falso profeta, todas as manifestações de acontecimentos naturais que dizimarão grande parte da humanidade nesse período da grande tribulação, se referem exclusivamente ao Oriente Médio, se referem exclusivamente à Mesopotâmia. Então, gente, com certeza o anticristo virá da região do antigo Império Romano. Não quer dizer que vai vir de Roma, tá? Muitas pessoas confundem isso e se referem à Roma eclesiástica dos dias de hoje, se referem ao Vaticano, se referem ao Papa, se refere à questão religiosa. E eu já falei isso em outras videomensais. Se vocês observarem, fala que virá um outro rei após esses 10 reis. Então está falando de domínio político. E aí, para a gente finalizar, vou continuar lendo para vocês lá no versículo 25, que vai falar um pouco do que esse outro rei, o anticristo, irá fazer. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Então, gente, o anticristo terá todo o poder político. Quando fala que ele cuidará de mudar as leis, somente um legislador, ou seja, alguém que detém um forte poder político e uma forte influência hoje, ainda que existem diferentes tipos de governos na atualidade, mas ainda assim somente um grande legislador conseguiria mudar as leis. E esse domínio em tempos e tempos e metade de um tempo está se referindo lá quando Daniel fala as 70 semanas. A metade dessas semanas será um domínio, né? Metade dessas semanas representando 3 anos e meio. Os 3 primeiros anos e meio vão significar uma falsa paz. Depois os próximos, ou seja, a metade dos 7 anos de domínio do anticristo serão literalmente a grande tribulação. É importante que hoje nós venhamos estar atentos a tudo que acontece em Israel, a tudo que acontece na Palestina, naquela região do Oriente Médio. Hoje se fala muito sobre os muçulmanos que, apregoando o islamismo, eles têm se alastrado por toda a região do Oriente e crescendo, inclusive na região da Europa hoje. No leste europeu, em algumas regiões mais isoladas do continente europeu, tem crescido o domínio, tem crescido a propagação da fé no islamismo. A própria propagação da fé no islamismo é um dos sinais da manifestação do anticristo. Por quê? Se vocês observarem bem, o islamismo ele não é simplesmente uma religião com dogmas, é uma religião totalmente política. Eles até pregam hoje, né, o que se chama de jihad, que é como se fosse a morte, a guerra e o domínio em favor da fé islâmica. Então fica aí essa mensagem para vocês. Eu espero que cada um de nós possamos pensar, possamos refletir e vejamos tudo que tem ocorrido hoje. Que eu falo que às vezes nós nos preocupamos muito com a preparação de tudo para a vinda de Cristo, mas os sinais mais claros para a vinda de Cristo são a preparação para a vinda do anticristo. Que, lembrando, antes de todas as manifestações que ocorrerão na grande tribulação, virá o arrebatamento. Então, quando todo o caminho, quando todo o território, quando todo o governo humano estiver preparado para a vinda do anticristo, para a manifestação do anticristo, é certo que Cristo irá voltar. Então que cada um possa estar atento. E como
O Senhor Jesus sempre diz, principalmente nas cartas às 7 igrejas da Ásia, escritas por Paulo, no mesmo livro do Apocalipse, que ao vencedor dar-lhe-ei da coroa da vida, ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então, gente, que venhamos estar atentos e que Deus possa abençoar a cada um. Um abraço.